Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Nájila. E esse nome, na verdade, eu herdei da família da mamãe. A família da mamãe é toda árabe. E eu gosto bastante do meu nome. E esse nome foi de uma tia da minha mãe. E ela, para homenagear essa tia, colocou esse nome em mim, Nájila, nome do qual eu gosto muito. Mas eu fui criada por uma família linda, e especialmente na minha casa, eu tive que conviver com as histórias do meu pai. Meu pai é caminhoneiro. Meu pai sempre trabalhou com o transporte de comércio de cereais, de madeira, de sacaria. Meu pai trabalhava com tudo, desde que fosse para ser transportado na carroceria do seu poçante, do seu caminhão. Dentre as muitas histórias que eu escutava, sem dúvida essa foi a que mais marcou para mim. Meu pai me contava: Nájila, vem cá, minha filha, senta aqui, deixa o pai contar para você a história do Pirituba. Quando ela falava a história, quando o papai dizia para mim: Nájila, eu quero contar para você a história do Pirituba, eu já ficava assim com os olhos arregalados. E normalmente meu pai me contava essa história quando eu estava com uma certa dificuldade para dormir. É estranho porque lá pelo meio da história estava com os olhos mais arregalados do que nunca. Mas inexplicavelmente depois eu era tomada por um arrebatador sono. Ia pesando minhas pálpebras, pesando a minha pálpebra, e de repente eu começava a dormir. E a partir dali eu acabava tendo sonhos. Por isso que a história do Pirituba me marcou tanto. Pirituba é também um conhecido bairro de São Paulo, mas eu não estou falando do bairro, não. Eu estou falando do Pirituba Rio. Pirituba era um rio que fica, na verdade, na divisa das cidades de Itaberá e Itapeva. Ali tem um rio chamado Pirituba. E tudo se deu exatamente na ponte do Pirituba. Naquela época, meu pai passava muito ali. Ele carregava muito feijão. Feijão era o forte da agricultura daquela região. Então, papai era o grande transportador de cereais e especialmente do feijão. Meu pai dizia: ei, matei a fome de muita gente, levando feijão para lá e para cá. Ele se orgulhava disso. Papai, naquele dia, ele me contava que ele já estava bem cansado, sabe? Bem cansado, mas você sabe como é que é caminhoneiro, né? Caminhoneiro, às vezes, estando bem cansado, ainda assim não para. Papai ainda precisava entregar logo a carga para em seguida puxar uma outra, senão ele não ganhava o arroz e o feijão de cada dia, e ele só estava com feijão no caminhão. Ainda faltava o arroz e a mistura, meu pai me brinca sempre. Já passava da meia-noite quando o papai chegou na beira da ponte desse rio chamado Pirituba. Chegando ali, o papai avistou uma moça bonita,
Nossa, meu pai descrevia a moça assim nos detalhes. Bonita, filha, que moça linda, bem arrumada, sorridente. E ela pedindo carona. Meu pai conta que parou o caminhão, abriu assim a janela do caminhão com aquela manivela, fez aquela força para abrir a manivela, a janela do caminhão, e perguntou: ô moça, essa hora você aqui pedindo carona, já quase meia-noite, você não tem medo de ficar sozinha aqui, não? E sorrindo, aquela moça olhou para o meu pai e ela respondeu: não, é que eu não vou muito longe. E quanto a ter medo, eu não tenho. Eu já estou acostumada a pedir carona aqui nessa ponte. E depois, eu confio demais na sua classe, na classe dos caminhoneiros. Eu confio, eu tenho muita segurança com vocês, caminhoneiros. Nossa, meu pai ficou até orgulhoso. Ele contava com aquele orgulho. Meu pai ficou todo cheio com a resposta da moça. Então meu pai falou: se é assim, entra aí, te dou a carona. A moça entrou na cabine de caminhão do papai e eles foram conversando, enquanto que o caminhão tinha que passar por sobre a ponte do Pirituba. E foram ali conversando. Assim que o caminhão cruzou aquela ponte, coisa assim de mais uns 5 quilômetros à frente, não mais do que isso, a moça falou para ele: pronto, chegamos. Ué, aqui? Chegamos. É aqui que eu vou descer. Aqui? Meu pai ficou admirado, olhava para a esquerda, olhava para a direita, ficou admirado, e a moça não se fez de arrogada. Agradeceu a carona, deu uma boa noite para o papai, se despediu. Meu pai continuava olhando para aquela noite escura. Apesar da escuridão daquela noite, papai notou que mas não tinha casa ali. Papai percebeu que não tinha casa ali e também nenhuma estrada que levasse a algum lugar. E mal ele saiu com o caminhão, o papai ficou assim olhando, para onde a moça ia, e ela mal saiu do caminhão, a moça desapareceu na escuridão da noite, sumiu. Diante do ocorrido, o papai ficou assustado, porque no lugar que ele parou não tinha casa, não tinha estrada para a moça entrar, e a moça desapareceu. Mas tudo bem, ele tinha conversado com a moça tinha sido extremamente educada, inclusive havia feito um elogio à classe que ele representava, a classe dos caminhoneiros. Papai tocou a viagem, porque mais algum tempo, mais alguns quilômetros, e papai ia parar em Piraju. Em Piraju, papai ia descansar um pouco antes de seguir viagem até Presidente Prudente, onde ele deveria descarregar toda a carga de feijão. O caminhão vinha carregado, que vinha arrochado. Aí, um pneu furado obrigou meu pai a parar na pequena cidade de Itaberá. Pneu furado no caminhão. O borracheiro, numa hora daquelas, estava dormindo. Então, o papai resolveu que ele iria descansar por ali mesmo. Seguiria a viagem só no dia seguinte, só no outro dia. Na manhã seguinte, papai levantou cedo, foi tomar um banho que tinha uma ducha à disposição dos caminhoneiros que quisessem fazer isso naquele posto. Uma vez de banho tomado e refeito, foi até a lanchonete tomar um café. Meu pai foi lá tomar um cafezinho. Na conversa com o chapeiro, papai comentou, você sabe como é que é caminhoneiro? Ele comentou sobre a moça bonita para a qual ele tinha dado carona. Eu achei estranho, a moça bonita, rapaz, na ponte ali do Pirituba. Ela estava do lado de lá da ponte, eu dei carona, atravessamos a ponte, andei coisa de uns
5 quilômetros depois da ponte, que eu cruzei o rio, ela mandou parar, mas não tinha nada na estrada. Achei estranho, porque não tinha estrada, não vi casa nem para a esquerda nem para a direita. Mas ela pediu para parar e tinha elogiado a classe dos caminhoneiros. Eu parei, ela desceu, me agradeceu. Levei um susto porque ela sumiu naquela escuridão da noite. Fiquei com isso na cabeça. Tô te contando até em forma de desabafo. Chapeiro, escutando a história do papai, ficou boquiaberto. E o chapeiro se interessou enquanto acabava o lanche do papai e perguntou: você não sabe quem é a moça, não? Não sabe o nome dela? Meu pai falou: não, rapaz, pois me falhei nisso, eu esqueci. Distraí demais, eu não perguntei o nome da moça, mas ela era muito bonita. A única coisa que eu sei dela é isso. Depois ela logo desceu. Eu até estava planejando perguntar mais coisa para ela. Foi quando o chapeiro serviu o lanche para o papai. E enquanto meu pai comia, ele contou que ele talvez soubesse quem era aquela moça. Meu pai foi ele que ficou curioso desta vez. Uai, mas você já ouviu falar dela? Já ouvi falar muito dela. Então me conta, que eu tô curioso para saber. Olha, disse o chapeiro pro meu pai. Olha, dizem que há muitos anos houve um crime muito triste ali na divisa das cidades. Diz que um rapaz inconformado com o fim do romance dele com uma moça muito bonita, ele ia casar com a moça, o desejo dele era casar. Diz que o rapaz já tinha tudo pronto para o casamento, até casa comprada, mobília, estava tudo certinho, festa preparada, convidou padrinho. Sabe, o rapaz estava tudo certo para casar com ela, mas a moça desistiu dele. Desistiu, faltando coisa assim de 40, 50 dias para o casamento. E o rapaz não se conformava. Ele não se conformava, não aceitava o fim do romance. E aí ele disse que pegou essa moça para conversar uma noite, na tentativa de reatar com ela. E aí ele, enquanto conversava com ela, na tentativa de voltar e quem sabe ainda se casar com ela, ele levou a namorada até mais ou menos ali a ponte do Pirituba. Só que antes de cruzar em cima do rio Pirituba, ele parou o carro na estrada e aí ele forçou a moça a voltar com ele. Só que a moça teria sido categórica em dizer que não queria, não queria mais voltar com ele. Ela havia descoberto que não o amava o suficiente e ela achava melhor cortar o mal pela raiz. E eu sei dizer que ele puxou essa moça para fora do carro. Segundo eu soube, diz que a intenção dele era deixar a moça lá. Mas aconteceu que a moça, na tentativa de descer, enroscou, diz que o pé no cinto de segurança do carro. E ele, quando saiu, ele arrastou a moça no chão. Quando ele foi cruzar por riba do rio ali do Pirituba, ele disse que ele notou que o carro vinha puxando alguma coisa. Que ele desceu do carro, era a moça que tinha enroscado o pé exatamente no cinto de segurança do carro dele. A moça estava toda ferida, toda machucada. Aí dizem, testemunha que fez depois uma análise do corpo da moça, que ele simplesmente tirou o pé da moça do cinto de segurança e deixou ela abandonada, agonizando no meio da estrada, na beira da estrada, antes ali de cruzar por riba do rio Pirituba. Rapaz, que foi uma judiação.
Diz que a moça morreu implorando, pedindo socorro para o namorado. Mas ele, ferido, magoado, simplesmente a deixou ali e foi embora. Como o movimento ali era muito pouco, um caminhoneiro que vinha, viu o corpo da moça caído na estrada, ele quase que passou com o caminhão por riba da moça. Quase. Aí ele desceu desesperado desse caminhão quando ele viu que a moça estava caída no meio da pista, toda ferida, toda machucada, mas a moça estava viva ainda. A moça ainda estava viva. E aí esse caminhoneiro, antes da moça morrer, chegou na moça para socorrer e falou para ela: olha, calma que eu vou te colocar no caminhão, eu vou te socorrer. Isso antes da moça morrer. Ele, inclusive, relatou o acontecido depois para o delegado. A moça, ele conseguiu pegar no colo e levar até a cabine do caminhão, e dentro da cabine do caminhão a moça chegou a agradecer ao caminhoneiro. Diz que ela agradeceu muito a ele, dizendo que admirava demais os caminhoneiros, porque eles sempre ajudavam os necessitados, e que Deus abençoasse a vida daquele caminhoneiro. Em seguida, lamentavelmente, a moça veio a falecer, sabe? E como morreu ali, o espírito dela, a alma dela, diz que ficou presa ao lugar, pedindo carona aos que passam por ali na ponte do Pirituba, principalmente quando vai dando meia-noite. Foi o teu caso, né? Foi o teu caso. Papai, nessa hora, dizia: foi o meu caso, filha. Você acredita, Nájila, que eu dei carona para essa moça, já depois dela morta há tanto tempo? Meu pai contava que depois do relato feito pelo chapeiro, ele acabou de comer o lanche, tomou seu café. Só que antes dele sair daquela cidade, ele voltou e perguntou para o chapeiro: e onde é que ela está enterrada? Falou: aqui mesmo no cemitério da cidade. Aqui? É, aqui, ela era daqui. Ah, no cemitério, é? No cemitério. Se por acaso tem o nome da moça? Diz que o chapeiro tinha o nome da moça porque a notícia estava registrada num jornal velho que ficara guardada na gaveta daquele posto de gasolina à beira da estrada. Aí o chapeiro pegou a notícia do jornal e leu, para ler lá a notícia, o nome, né? O nome da vítima, da moça. Só que abaixo da notícia tinha uma foto da moça. Na notícia do jornal, abaixo tinha uma foto da moça. E quando meu pai olhou na foto, meu Deus do céu, é ela mesmo. É a própria. É a moça. É ela. Meu pai ficou admirado, mas de posse agora do nome dela e com a certeza de que era ela, meu pai passou no cemitério local e lá ele encontrou uma lápide e na lápide localizou a moça pelo nome e também na lápide havia sido colocada uma foto que confirmava. Aliás, a foto da lápide era a mesma que estava no jornal, só que essa colorida. Meu pai então confirmou nos detalhes que se tratava da mesma moça para a qual ele tinha dado carona. Essa história me impressionava. Me impressionava demais. O nome dessa moça, Ângela. Quando eu chegava a essas alturas da história, contada pelo meu pai, ainda acordada, ele segurava na minha mão, na minha mãozinha à época,
e pedia para que nós rezássemos um Pai Nosso e uma Ave Maria pela alma de Ângela, que era o nome da moça. Ângela. Mas essa história era profundamente marcante. Sobre o Pirituba, meu pai deu carona para uma moça morta. Sobre o rio Pirituba, meu pai deu carona para Ângela, uma moça já falecida. Se você gostou da minha história, curta, manda aí o seu comentário por gentileza. Aproveita e se inscreva no canal. E se não for pedir muito para você, peço que mande para o Paulinho Boa Pessoa um valeu demais. É uma ajuda muito importante, criada pelo YouTube para todos os geradores de conteúdo. Ajude, será muito importante a sua ajuda.